volume, aumente o 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 volume. A partir de agora, está no ar o programa Unção e Alegria, apresentando o quadro Os Convidados, na locução Gelson Bezerra. Entrevistado hoje, presbítero Marcos Lira. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Já estamos já no ar. Quero dar uma paz do Senhor para todos os ouvintes que estão conosco e têm acompanhado aí o quadro Os Convidados. Que Deus te abençoe grandemente, você que está pelas ondas amiga desta emissora de rádio, e quero dar uma paz do Senhor para todos os internautas que também estão nos vendo e nos ouvindo pela internet. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, e que seja edificado também nessa hora com aquilo que você vai ouvir e vai ver da parte de Deus acontecendo neste lugar. Já quero de antemão dar a paz do Senhor para o presbítero Marcos Lira, que grandemente se alegrou o nosso coração, atendendo ao convite, não meu, mas do Espírito Santo, para poder estar aqui neste lugar. A paz do Senhor, meu presbítero, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos uma boa tarde, que a paz de Jesus seja no coração de todo amado ouvinte, que esteja ao alcance de nossas vozes, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nesta tarde. Amém? Glórias a Deus. Para começar já o nosso dia de hoje, e já para começar o desenrolar da parte de Deus. Meu presbítero, vou fazer uma pergunta que todo mundo queria fazer e os ouvintes também gostam de saber. Glórias a Deus. O Senhor nasceu num berço cristão ou o Senhor veio do mundo para a igreja? Como é que foi esse seu contato de encontro com Jesus? Eu nasci em berço evangélico, ainda que tenha ouvido falar acerca do nosso Deus, acerca da sua maravilhosa, da sua jornada vitoriosa como homem nesta terra, e como veio como Messias para trazer-nos a salvação através da sua redenção, através da sua morte na cruz do Calvário. Eu conhecia de ouvir falar, mas só então eu aceitei minha vida depois dos 45 anos de idade. Hoje já aos 53, vivo uma experiência maravilhosa com esse Deus maravilhoso a qual nós conhecemos e servimos. Sou nascido e criado em berço evangélico. Meus pais, irmã Del, missionária, já no trabalho há muito tempo, um campo aberto ali em Paciência, no 7 de Abril, onde ela tem um trabalho de libertação, um trabalho pioneiro, há mais de 35 anos. E ali eu pude presenciar, ainda que fora da presença de Deus, mas ali eu pude presenciar a grande maravilha, foi o poder do nosso Deus. Curas e milagres aconteceram ali naquele lugar. E eu fui moldado por esse evangelho. Eu fui moldado por essa fé. Eu fui moldado por esse Deus, ainda que não o conhecesse verdadeiramente. A palavra de Deus, ela diz para instruir os seus filhos, né, nos caminhos que devem andar, para ao crescer e não se afastar, não se desviar. E eu, ainda que não seguisse, não servisse ao nosso Deus, eu tinha temor. E um dia eu fui alcançado por essa maravilha, pela oportunidade de ser alcançado pelo amor de Jesus Cristo. Irmã Del, uma que tem uma consagração na casa dela? Sim. A irmã Del, consagração dos 7 de abril. Ela é sua mãe? Minha mãe. Não acredito que eu estou entrevistando o filho dela aqui. Eu cresci na caminhada cristã indo para essa consagração. Interessante, irmão. Hoje que eu vim conhecer que ele é filho da irmã Del.
e trabalhamos junto no mesmo campo de trabalho. Essa consagração é muito conhecida aqui nas Três Pontes, ali próximo à região de Paciência. Glórias a Deus. Mas você nasceu no berço cristão. Senão eu vou perder o rumo da pergunta aqui, porque eu sou muito emocionado, porque essa varoa foi a sua mãe, a irmã Del, muito foi usada para mim. Tanto ela como seu pai também, ali com aquele trabalho abençoado. Muitas coisas boas eu guardo dali. Mas para não perder o rumo aqui do quadro dos convidados, fiquei emocionado agora. Glórias a Deus. Você nasceu no berço cristão. Nunca provou o mundo. Nunca teve desejo, uma curiosidade de desviar lá fora, pular cerca. Na verdade, quando eu disse que eu nasci em berço cristão, evangélico, mas eu só aceitei a Jesus depois dos 45 anos de idade. Hoje eu estou com 53. Mas foi pro mundo. Sim, eu vivia afastado dos caminhos. Ainda conhecesse vivia afastado. Então, para entender, para os ouvintes entenderem, você nasceu no berço cristão, passou um período de tempo na igreja, por obediência aos pais, chegou a uma faixa etária de idade, pulou a cerca e foi embora para o mundo. E no mundo, o que você achou no mundo? Para largar Jesus assim. No mundo do passado é como no mundo de hoje. Só tem tristeza, angústia, decepção, perseguição, luta. O mundo não tem nada a nos oferecer. E a minha vida, ela se reflete dentro da parábola do filho pródigo. É muito isso. Na vida de qualquer um que conhece. Só aparência. Só aparência. Aí no mundo o inimigo chegou a te levar a vários momentos que parecia ser direito, mas era o fim da morte. Mas o que te levou a vir para Jesus? O que foi que causou o caos ou a dificuldade para te trazer de volta para Cristo, para a igreja? Como filho de crente, ouvimos a palavra de Deus há muito tempo. A palavra nos ensina que a palavra de Deus é como um martelo. Bate, 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 até esmiuçar a penha, até quebrar de uma vez a pedra. E a minha mãe até hoje, no seu testemunho, ela diz o seguinte: da toca que eu menos esperava foi que fugiu o coelho. Quando ela faz menção a esse dito popular, ela está se referindo à minha pessoa, que ela entendia que dos seis filhos, o que daria mais trabalho, ou talvez aquele que não voltasse para a presença de Deus, seria eu. Porque um rebelde que não queria ouvir os aconselhamentos, não queria ouvir aquilo que ela queria me dizer acerca da salvação, e andava cada vez mais distante. E quando eu digo distante, eu não estou me referindo a ser viciado, usar drogas, nada disso, porque para estar afastado de Deus não precisa somente ser viciado em nada. Mas quando você foge da presença de Deus, você consegue se afastar dele. Quando você simpatiza com o pecado, você se afasta dele. A Bíblia nos ensina que quem é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E eu vivia essa condição. Mas o pastor me pergunta o que me trouxera para diante a presença de Deus. A minha mãe me cercava com palavras dizendo que eu era filho da promessa, que Deus tinha uma obra na minha vida, que eu tinha sido prometido e abençoado ainda no seu ventre. E eu, por muitas vezes, questionava minha mãe dizendo: eu não fui escolhido coisa nenhuma, fui escolhido para quê? Para sofrer, porque eu tive muita decepção na minha juventude. Eu buscava uma solução para a minha vida e não encontrava. Por muitas vezes eu lutei um bom emprego e as portas sempre se fechavam na minha vez. Estava aberta até a minha vez. Quando chegava a minha vez, a porta estava fechada. Eu me lembro que em uma ocasião, duas pessoas amigas, sem formação técnica, sem formação escolar, fizeram inscrição para uma empresa, para Michelin, e eles conseguiram entrar num dia da semana. Eu fui no dia seguinte tentar e eu não consegui. Onde eu chegava, a porta se fechava. Uma ocasião eu
fiz prova para o Estado, e era um período de mudança do governo do Estado. Eu fiz aquele concurso, passei naquele concurso, fiz as provas, fiz tudo que tinha que ser feito. Quando eu estava para entrar, me lembro que quem estava assumindo o governo do Estado era o Brizola, e ele suspendeu todas as contratações no primeiro dia. Uma outra vez eu entrei, fiz todo o processo de contratação para a Cozigua, e no meu segundo dia de trabalho eu fui demitido por estar bebendo água no corredor, e um outro colega estava fazendo uma graça qualquer, e eu fui envolvido naquilo que não tinha nada a ver. O engenheiro nos demitiu porque, por coincidência, ele morava na mesma rua que eu. Ele disse que nós éramos amigos, vizinhos, e já estávamos de brincadeira no primeiro dia de serviço. Eu fui demitido. Por outras vezes fiz alguns outros concursos, e minha vida sempre dando a mesma coisa, eu só lamentando, dizendo que eu não era escolhido para sofrer. Mas aí vem os livramentos. Aí vem as situações em que Deus nos livra, que muitas vezes nós nem percebemos. E eu aprendi que quando nossos pais, nossas mães estão de joelhos, nós ficamos de pé. Porque Deus me livrou das mãos do inimigo, me livrou da morte. Eu tenho um testemunho que me leva aos anos de 1998, quando então eu funcionário da prefeitura, eu fui designado a um cargo de chefia, eu fui levado a uma gerência onde eu não conhecia ninguém. Era uma gerência complicada, onde havia muita coisa para se resolver. E a minha chegada lá já era esperada. As pessoas que ali estavam já estavam acumulando contra a minha vida, sem nem mesmo me conhecer. Porque havia tudo de errado ali. E eles sabiam que a minha ida para lá era para mudar aquilo que estava errado. E eles tentaram contra a minha vida, armaram cilada contra a minha vida. E eu chegando naquele lugar sem conhecer ninguém, eu conheci uma pessoa que eu sabia que já tinha sido fiscal ali naquele lugar. E eu o convidei a trabalhar comigo naquela noite, porque eu não conhecia ninguém, e eu convidei a trabalhar comigo, e prometendo que, se ele então ali me ajudasse, eu iria indicar para que ele voltasse às suas atividades, às suas funções, reassumindo uma posição de chefia naquele lugar juntamente comigo. E disse a ele, naquela noite, disse a ele naquela noite, que enquanto ele estivesse me ajudando ali, colocando em ordem, distribuindo o pessoal para o serviço, eu iria descer para fazer uma ronda no Maracanã, onde era a minha área de fiscalização. E ele disse então para mim a seguinte frase: não vá, não desça, porque se você descer, você vai morrer. Aquilo me deixou apavorado, a minha perna tremia tanto que eu mal conseguia nem mexer. E eu não entendi porquê, eu me perguntei, mas por que eu vou morrer? Porque se você descer, estão te esperando para te matar. Porque todos já sabem que você veio para cá para mudar tudo aqui. Eu não sei como, mas eu tive coragem de falar com a pessoa que me esperava pelo telefone. Ele ligou para aquela pessoa e pediu para eu ouvir a conversa. E a conversa foi essa: deixa ele descer. Quando ele descer, nós iremos matá-lo aqui. Deus mostrava para mim naquele momento que já estava me dando livramento, ainda que eu não o conhecesse. E aquela pessoa, eu falei com ela, falei, rapaz, eu não te conheço, por que você já está com algo contra mim? Porque eu sei que você veio para cá mudar. Eu falei, não, nada disso. Eu vim para cá para ser mais um trabalhador, só isso. Eu vim para cá para fazer o meu trabalho. Se você fizer o seu, se todos fizerem o seu trabalho, eu não vou me meter com nada de ninguém. Então ele pede que eu vá até lá para conhecê-lo. Não sei de onde saiu a coragem, mas eu fui. Eu desci então de onde eu estava e fui até o Maracanã. E lá eu conheci. E lá eu conheci tudo que havia naquele lugar. Tudo que havia, que precisava ser mexido, foi me mostrado. E foi me dito o seguinte: se amanhã alguém ficar sabendo, foi você que caguetou, você morre. Eu não estou falando aqui de trabalhadores, de pessoas trabalhando dentro de um prédio. Mas que essas coisas aconteciam. Eu tive que andar no meio daquilo tudo. E me mostraram tudo aquilo.
sob ameaça, mas o Senhor me livrou e guardou. E me manteve ali naquele lugar até quando eu pedi para sair. E mesmo assim, até então eu não tinha conhecido a Jesus. Mas, ao sair desse emprego, passados alguns anos, eu estava num outro emprego, era pintor de móveis na Lacra, e durante um culto que acontecia na hora do almoço, eu estava próximo àqueles irmãos ali fazendo culto. Eu não estava cultuando, eu estava apenas assistindo de longe. E veio uma irmã até mim e disse: presbítero, o senhor presbítero, né? Eu falei: não, eu nem aceitar Jesus ainda, eu aceitei. Ela: não, Deus me mostra o Senhor um presbítero. Deus me mostra o Senhor instrumento nas mãos dele. Deus me mostra o Senhor fazendo a sua obra. Eu tinha dito a ela que não era cristão. Tinha dito a ela que ainda não tinha aceitado Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, a primeira coisa que eu disse é que eu lamentava ter vindo para Jesus tarde, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O tempo é do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele nos prepara. Um fruto, ele se torna mais apreciável, se torna mais gostoso quando você o colhe e come maduro. Se tirar uma fruta de vez, não tem o mesmo sabor. O Senhor deixou que eu passasse por certas coisas, deixou que eu conhecesse o perigo, deixou que eu conhecesse também o seu poder para livrar. E me mostrou qual obra ele já tinha preparado em minhas mãos, através daquela mensagem que aquela irmã me trouxe. Eu comecei a entender que o Senhor havia preparado algo para mim. O tempo se passou, irmão. O tempo se passou. E a minha esposa volta para os caminhos do Senhor. E começa então a fazer uma campanha dentro do meu lar. Me pede permissão para fazer um culto no lar. Eu comecei a aceitar aquele culto. Eu não ficava presente, saía todas as noites. Aí ela começou a me convidar. Eu comecei a parar para assistir o culto no meu lar. E aí Deus foi trabalhando no meu coração. E um certo dia ela me convidou para ir com ela à igreja. E eu fui. E o Senhor falou comigo profundamente naquele dia. E me lembro que durante o apelo, o pastor, na ocasião que era o meu pastor no dia de hoje, ele fez o apelo, fez o convite e, cantando uma canção, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu muito mal tive pernas para levantar, em comoção, em lágrimas, eu fui até lá e recebi na minha vida e aceitei a Jesus na minha vida, para que Ele pudesse transformar. Me lembro que esse louvor dizia: eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Até hoje esse louvor marca a minha vida. E foi assim que eu vim para os braços do Pai. Então, só para poder dar uma compreensão ao seu relato, você nasceu no berço cristão, ficou desde o período que você ficou na igreja, ficou até que idade para poder se afastar? Na verdade, eu não cheguei nem a me batizar quando jovem. Eu só fui à igreja até quando minha mãe tinha domínio. Foi que idade? Ainda bem na pré-adolescência, ainda com 12 anos talvez. 12 anos foi embora. Aí ficou dos 12 anos até quando? Dos 12 aos 45 anos. Meu Deus, muito tempo. E aí, durante esse período todo, o inimigo chegou a te viciar em álcool, alguma coisa assim, cigarro? Não, nunca tive vício nenhum. Chegou a bater um tambor? Não. Chegou a bater tambor, não? Nunca. Tinha algo no meu coração. Se eu tivesse que ser religioso, eu seria cristão. Eu seria crente em Cristo Jesus. Não chegou a provar esses vícios, não? Não, nunca provei vício nenhum. Nem a prostituição? Nem a prostituição. Permaneceu ali com o engano do mundo.
Sim, porque a vida, quando fala de prostituição, a gente até tenta diminuir um pouco da nossa culpa. A vida de quem não tem Jesus é uma vida de promiscuidade. Só afastado da Sim, presença de Deus, achando que estava curtindo e não estava. é verdade. Aí após os seus 45 anos de idade, você vem para Cristo. Venho para Cristo conhecer essa nova vida. Ele tirou de sobre mim o jugo que eu carregava e me deu uma vida nova. Entendi. Então são 7 anos, 8 anos, quer dizer que o senhor está na igreja. 8 anos de presença do Senhor. O mundo não teve nada para oferecer. Não. Só aparência. O mundo só tem Ilusão aparência. e fantasia. Glórias a Deus. Está aqui o presbítero Marcos Lira, que veio aqui hoje para poder trazer um pouco da sua história, da sua vida, nasceu no berço cristão, mas devido o que ele não achou que não estava encontrando na igreja, ele foi para o mundo, e no mundo ele achou que ia encontrar alguma coisa, não achou, e agora retorna para a casa do Senhor, com seus 45 anos de idade, está até os dias de hoje. Com quantos anos de idade? 53. 53 anos, então já faz 8 anos que ele está servindo a Jesus com muita alegria. Tem desejo de desviar, não? Então, Tem não. quando lamento, né, ter vindo para Jesus muito tarde, eu sempre recebo uma palavra amigo que me diz: você veio no tempo certo, porque o tempo é o Senhor que está preparado. Ele vai te mostrando o caminho, né, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu também, quando eu vim para a igreja, eu vim com meus 19 anos de idade. Eu nasci no berço cristão, não. E o mundo não tem nada para oferecer. Aparentemente parece que tem, mas não tem. Glórias a Deus. Durante esse período de 8 anos que você está na igreja, lembrando dos anos anteriores, você vê que só perdeu tempo, né? Só perdi tempo. Hoje, aos 53 anos, com deficiência visual, preciso usar óculos, e venço o óculos, tem que fazer outro. Dificuldade do cansaço físico. Chega uma certa idade, é o que eu falo, passou de 50 anos, já está fazendo hora extra na terra. Glórias a Deus. Eu poderia ter começado mais cedo, né, irmão? Mas Deus sabe de tudo. Mas você vê que o mundo só teve perca de tempo, você não conseguiu obter aquilo que se chama paz verdadeira, porque o mundo parece que dá uma paz e você não vê paz nenhuma no mundo. E durante esse período todo, que você viveu mais tempo no mundo do que na igreja, e agora você vai viver seus últimos dias na casa do Senhor. Durante esse período todo, você viu que o verdadeiro amigo é Jesus. Ele que te coloca em situações que é perfeita e que não falha. E após esse período que você está com Jesus, você vê que o mundo foi só perdição. O que você tem a dizer sobre isso? Quando a palavra diz que o mundo jaz do maligno, verdadeiramente ela quer dizer que o mundo só nos oferece engano. Acreditamos que o mundo nos dá prazer, mas tudo aquilo quando nós estamos no mundo, a primeira coisa que nós buscamos é a satisfação, é o prazer da carne. A juventude, ela nos impulsiona a fazer as coisas mais perigosas, mais difíceis. Vivemos por emoção. E quando se fala da igreja, a igreja do passado, o evangelho que se pregava no passado, ele trazia um pouco de medo para o jovem então em questão, porque havia uma pressão muito grande, se falava muito grande acerca da condenação. A abordagem feita nos nossos dias é diferente. Nós aprendemos a ser um pouco mais maleáveis com as palavras. Nós ensinamos, nós pregamos um Jesus que cura, salva, liberta e ama ao pecador. Hoje nós conseguimos falar acerca de um amor que transcende a qualquer entendimento. Nós conseguimos hoje falar que Jesus está interessado em qualquer vida, que Ele ama o pecador, apesar de abominar o pecado.
Ele veio para salvar os que estavam perdidos, para resgatar aqueles que se perderam, para trazer saúde aos enfermos. E quando nós estamos fora da presença do Senhor, estamos assim nessa condição enferma. Hoje, o Evangelho tem se propagado, muitos se colocam à disposição do Evangelho para levar a palavra, que muitas vezes tem sido alcançada através desse Evangelho, porque no passado era mais difícil ouvir a palavra de Deus, porque a primeira palavra que vinha ao coração, ao ouvido de cada um que não tinha Jesus ainda era: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E havia-se muita cobrança, mas hoje, louvado seja Deus, as pessoas têm aprendido um pouco mais, têm sido um pouco mais maleáveis, têm sido um pouco mais pacientes, e o Evangelho tem se propagado. E graças a Deus, hoje muitos jovens têm sido alcançados pelo poder da palavra. E nós temos visto igrejas maravilhosas, onde jovens tomam a direção, onde jovens tomam a iniciativa, onde grandes projetos se fazem em comunidades, e com a responsabilidade desses mesmos jovens que outrora não queriam nada com a palavra. A mudança que o tempo nos traz, a experiência hoje com 53 anos me coloca nessa condição de ver o que eu vivi no passado e o que eu posso oferecer hoje. É o Evangelho que a gente vive hoje. O Evangelho da transformação, a mudança total e da salvação. Glória a Deus. E o que os seus pais agora dizem, depois de você estar na casa do Senhor? E agora estão com a missão cumprida, né? Porque eles oraram para você voltar, agora você está firme e forte aí, fazendo a obra do Senhor. Eles estão agora no seu momento de alegria, né? Em algumas oportunidades eu tive, junto com meus pais, um trabalho de libertação lá na consagração. E minha mãe, com muito orgulho, me apresenta sempre que eu estou lá. Não posso ir com frequência porque acontece nos dias de semana e eu estou trabalhando nesses dias. Mas quando eu tenho oportunidade de ir, o trabalho acontece segunda e quinta-feira. Mas quando eu tenho oportunidade de ir, ela ainda me apresenta como seu filho mais velho, como aquele que ela achava que seria o último a vir por aprisco, mas acabei sendo o primeiro, e ela muito se alegra. E eu, assim como Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, eu digo: se eu tivesse um terço da unção, da presença de Deus que a minha mãe tem na sua vida, se eu tivesse sobre a minha vida, eu já seria um grande homem de Deus. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Minha mãe, com toda a história, com toda a experiência, com esse currículo vasto, onde ali naquele lugar inúmeros pastores foram formados ali naquele trabalho, onde almas aceitaram Jesus ali, onde vidas foram libertas, onde houve cura, onde há até os dias de hoje. A minha mãe desenvolvendo esse trabalho hoje, aos 82 anos, 83 vou fazer esse mês, ainda dia 8, mês que vem, 8 de outubro, fazendo 83 anos, já se jubilando, continua ardendo a chama, continua ardendo o fogo para continuar fazendo aquela obra. Ainda eu, que por muitas vezes fui um Saulo na sua vida, perseguindo aquele trabalho. Eu persegui aquele trabalho porque eu preservava, eu lutava pela saúde da minha mãe e achava que aquilo desgastava. Eu era um perseguidor. Hoje eu caminho lado a lado com ela como perseguido. Antes eu perseguia a obra, hoje nós somos perseguidos porque fazemos a obra. Essa é a minha vida. Glórias a Deus. Você ouviu aí? Consagração lá é segunda e quinta. Irmã Del é muito conhecida, ela aqui na região dos Três Pontes, beirando Paciência. E é uma bênção do céu. Eu nem imaginava que ele era filho da irmã Del. Eu fui um dos que bastante fui ali naquele trabalho, período de grande provação, de grande luta, corria logo para lá. E essa irmã era sempre usada por Deus para mim. Até eu fiquei emocionado quando ele abriu aqui na abertura da programação dizendo que era filho da irmã Del. E é uma bênção dos céus, 83 anos de idade para fazer esse ano, consagração abençoada. Ainda está no mesmo horário ainda, de 9 a meio-dia. Deveria ser de 9 às 11, mas o povo... Aí eu chego no trabalho ali, barrota de gente. E vem gente, tudo quanto é lugar para lá. Eu sempre presenciei e vi aquilo ali de perto. Deus continua abençoando aquele lugar, aquele trabalho, aquele ministério.
continuo usando a minha mão de forma poderosa, ainda que hoje já muito debilitada pela saúde, a idade chega, né, a saúde fica comprometida, mas Deus tem honrado. Muitas vezes ela passa o dia todo sentindo dores, deitada, cansada, mas a segunda-feira pela manhã Deus a coloca de pé. Acaba o trabalho, ela desfalece. E assim ela fica até quinta-feira pela manhã. Quinta-feira pela manhã Deus a coloca de pé de novo e dá mais uma injeção de unção nela. E ela faz a obra. E mesmo que ela precise cair e deitar de novo, passa o final de semana e Deus a coloca de pé na segunda-feira. De novo. E ela tem lutado por aquele trabalho. Não abre mão. E ela diz que só encerra aquele trabalho quando Deus quiser. A levanta para ele. Do contrário, ela não encerra. Diz que não vai ser pela idade que ela vai parar. Glórias a Deus. Trabalho abençoado. Está aqui hoje o presbítero Marco Lira, que veio aqui ao nosso convite e nos surpreendeu nos detalhes da sua entrevista e testemunho. Glórias a Deus. E é só vitória. Glórias a Jesus. Nós vamos agora para a mensagem da palavra de Deus. Tem mais alguma coisa a falar desse seu testemunho aí? Que é coisa tremenda. Edificou muita gente aqui hoje. Creio que as pessoas estão mais antenadas e ligadas que Deus, quando tem que fazer a obra, Ele faz mesmo. Tá, uma das perguntas, quase que eu não deixo de perguntar. A pergunta que eu sempre gosto de fazer é: você teve assim algum contato sobrenatural? Foi no céu, foi no inferno? Teve alguma visão assim sobre o humano? Não, eu não tive ainda. Não tive ainda. Quer ir hoje? Não tive ainda. A gente ora para você agora e voltar aqui e contar rápido. Eu não tive ainda uma visão, nada disso. Eu como obreiro, eu aprendi a ser cauteloso acerca de certas coisas. Aprendemos a observar bastante, né? A sermos espirituais, mas não espiritualistas demais. Então, eu tento colocar meus pés no chão. A palavra vai nos dizer que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, com ordem e decência, ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer, recebemos com alegria todo o mover do Espírito Santo, mas com ordem e decência. Nunca aconteceu de eu dizer para ninguém que eu tenha sido arrebatado, que eu tenha visto, nada disso. Já teve dois que passou por aqui, um foi no céu, o outro foi no inferno. E foi coisas muito boas aqui que eles falaram aqui, e é só vitória. Por isso que todo participante que passa aqui, a gente pergunta, de repente a pessoa já foi, mas fica meio cauteloso, não quer falar, faz que nem Paulo. Paulo foi e não quis falar, e Deus respeitou a posição dele, mas João, na ilha de Patmos, não teve muita sorte não. Chegou lá em cima, viu, desceu, falou: não vou falar. O Jesus veio, tudo que você viu, escreva num livro. E enviei 7 igrejas que estão. Não chegou a ter nenhuma visão, não, anjo, diabo, nada. Não, ainda não tive, mas eu entendo que a Bíblia tem um propósito. O Senhor, Ele deu oportunidade a cada um dos seus escolhidos, dos seus profetas, para que trouxesse essa mensagem para nós, para que algo pudesse edificar em nossas vidas. Toda revelação, toda profecia já está contida na Bíblia. Então eu não me impressiono. Quando Deus quer, Deus fala conosco através da sua palavra. Ele toca nossos corações. E se houver um arrebatamento, se houver algo, qualquer coisa, vai acontecer na minha vida, será uma experiência nova que eu ainda não passei por ela. Então liga para mim e volta para contar aqui. Os ouvintes agora querem saber tudo, tudinho. Aleluia. Glórias a Deus. Está aqui conosco hoje o participante. Quase que eu esqueço de perguntar, porque todos os participantes aqui nós estamos fazendo essa pergunta, que às vezes a pessoa teve esse contato do sobrenatural e fica um pouco meio retraído para contar. E aqui a gente ajuda a pessoa a contar e falar aquilo que Deus quer que a pessoa fala da parte dele, porque 2 na Escritura Sagrada foi, um quis falar, Deus respeitou, mas o outro, Jesus, não deu muita sorte para o outro não, estreitou para o lado do outro e falou: escreva e fala tudo o que você viu. E ele teve que escrever e falar e ficou num estreito terrível mesmo. Glória a Deus. Então vamos agora para a mensagem da palavra de Deus com o presbítero Marcos Lira, que fica à vontade,
deixa Deus te usar. Tem até meia-noite para você pregar, entendeu? Fica inspirado aí, receba toda a unção do céu e aquilo que também Deus te autorizou na terra, e deixa Deus te usar grandemente aí na palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vou soltar aqui agora o instrumental, glórias a Deus, para que o Senhor possa pregar. Aqui está os ouvintes, que vai estar te ouvindo pela rádio, e ali está os ouvintes, os internautas. Manda um alô para ele, assim, ó. Alô, ouvinte, internauta. Alô, que a paz de Jesus seja no coração de todos, que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Amém? Glórias a Deus. Vamos então para a mensagem da palavra de Deus. A mensagem que vem ao meu coração no dia de hoje, uma mensagem muito conhecida, já muito pregada, batida, mas a cada dia Deus nos fala de forma diferente. Eu quero falar sobre a cegueira espiritual que tem tomado, assolado nossos dias, o mundo em que vivemos. Eu quero falar acerca do cego de Jericó. Passagem encontrada nos Evangelhos, mas citaremos aqui o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo número 10, a partir do versículo número 46, que tem por epígrafe o cego de Jericó. Diz assim o texto sagrado: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho e mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Santo eterno Deus, Pai bendito de amor, de misericórdia, diante de Ti, Pai, mais uma vez eu me encontro, Deus querido, me desprendendo de mim mesmo, de toda a minha vaidade, Pai querido, te pedindo, Pai querido, a Tua bênção, que o Senhor venha sobre mim nesta tarde, Senhor, derrama a Tua unção, usa a minha boca, Pai querido, para que Tu venha, Pai querido, usar as Tuas palavras. Traga ao meu coração, Pai querido, uma revelação que venha do alto dos céus, que possa alcançar o coração do Teu povo, o coração da Tua igreja, de todo aquele, Pai querido, ao alcance da minha voz, que entenda, Pai querido, e queira receber algo de Ti nesta tarde. Senhor, que a Tua palavra venha como bálsamo, que a Tua palavra reveladora, Pai querido, possa dar visão aos cegos nesta tarde. Toma a primazia de tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Meus queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, a palavra em questão que nós fizemos menção nos fala acerca de um jovem cego, então chamado pela Bíblia de Bartimeu. A palavra Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Filho Timeu, filho de Timeu. Ela não nos diz o seu nome, porque o nome aqui em questão não tem muita importância. Importância tem o que Deus vai mostrar que pode fazer na vida desse homem. A palavra nos diz que esse então cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. A palavra vai nos contar alguns relatos de Jesus fazendo alguns milagres.
ao longo do seu ministério. E muitos desses milagres aconteceram justamente Jesus devolvendo, restituindo, restaurando visões de cego. Alguns historiadores vão nos dizer que naquele lugar, naquela época, a incidência de cegueira era algo comum. A cegueira era uma doença que era comum naqueles dias. Alguns outros pregadores irão dizer que esse cego em questão tivera a sua vista tirada, arrancada, por uma ação de Roma. Alguns historiadores vão nos dizer que então o pai de Bartimeu, Timeu, era um oficial militar que serviu o exército real. E com o governo de Roma passaram então a ser oprimido. Então, já aposentado, teve toda a sua renda confiscada, o seu soldo confiscado, perdera todos os seus bens. Alguns historiadores vão dizer que ele era um homem que tinha posse, mas ao perder tudo, ele se torna um revolto, um rebelde, e começa a formar opinião contra o governo romano, se levantando contra aquela tirania, contra aquela opressão. E esse relato desses historiadores vai nos dizer que Roma então persegue e mata Timeu e todos os seus seguidores. A Bíblia ela não nos dá nenhum respaldo para afirmarmos essas palavras. Mas alguns historiadores, alguns comentaristas falam a esse respeito. Mas eu não vejo importância nenhuma em falar sobre isso. Eu quero me ater aqui à condição que esse então cego estava ao ter o encontro com Jesus. Bartimeu, ele não via, mas certamente ele já ouvira falar de Jesus. Certamente ele ouvira falar dos seus grandes feitos. Jesus, por onde passava, ele fazia milagres. Outros cegos já haviam sido curados por Jesus. Enfermidade havia sido curada por Jesus. Endemoniado havia sido liberto por Jesus. O que nós aprendemos sobre a Bíblia é que para alcançar algo de Deus, nós temos que ter fé. Precisamos ter fé. E fé era algo que Bartimeu tinha. E a palavra também nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele era cego, mas ele ouvia. Ele já tinha ouvido falar acerca de Jesus. Certamente ele ouviu falar acerca das profecias de Isaías, que falaram que Jesus viria, que o Messias viria da banda de Nazaré, e da descendência de Davi viria aquele que seria o libertador. Certamente quando ele ouviu falar que Jesus estaria passando pelas bandas, ele se encheu de expectativa, encheu seu coração de alegria, encheu seu coração de esperança, pois havia no seu coração a certeza de que se ele encontrasse com Jesus, ele ficaria curado, ele teria restituído, restaurado a sua visão. A fama de Jesus o precedia. Todos sabiam que por onde Jesus passava, ele fazia milagres, curando qualquer enfermidade, cegos, paralíticos, coxos. Certamente ele ouviu falar acerca do demoniado gadareno. Ouviu dizer que aquele homem, então possuído por aqueles demônios, vivia nos sepulcros. Certamente ele ouviu dizer que não havia meio de prender, de aprisionar aquele homem, porque tamanha era a força que ele tinha e se libertava de todas as correntes. Certamente Bartimeu ouviu dizer que
E com apenas uma palavra de Jesus ele foi liberto. E dessa forma ele enchia seu coração de esperança de ter um encontro com Jesus, para que então essa oportunidade também lhe pudesse acontecer. E de repente ele ouve uma grande multidão. De repente ele ouve um grande barulho e pergunta o que está acontecendo. E ele diz: Jesus, o Nazareno, está passando. Quando essas pessoas dizem Jesus, o Nazareno está passando, ela não tem ideia da importância daquele homem passando naquele lugar. Porque toda vez que alguém menciona Jesus o Nazareno, está fazendo menção, fazendo alusão ao lugar de onde ele viria, de onde ele vira. Porque desdenhavam a sua origem, não acreditando que de Nazaré pudesse vir algo que prestasse, porque não conhecia verdadeiramente a história, a profecia que falava acerca do Messias. Mas Bartimeu conhecia. E no versículo de número 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que ali, naquele momento, estava passando aquele que era da descendência de Davi, descendência do rei Davi. Não seria um qualquer. Ele sabia que ali estava diante dele um homem que poderia trazer a sua visão de volta. Ele sabia que era o mesmo homem que já fazia milagres. Ele sabia a história de Jesus. Diante dessa certeza e pela fé em Jesus Cristo, ele começa a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama, ele chama a atenção de Deus. Nos nossos dias, irmãos, vivemos problemas. Mas o que acontece conosco nos nossos dias é que as pessoas se acomodam. As pessoas não buscam as atitudes que devem ser tomadas para alcançar a vitória, alcançar a bênção realizada através de Jesus. Por muitas vezes ficam se perguntando se Jesus realmente pode resolver os seus problemas. Será que Jesus pode me curar? Será que Jesus pode me libertar? Será que Jesus pode me abrir os olhos? Será que Jesus pode me devolver a visão? Eu não vou gritar, eu não vou clamar, eu não preciso nem falar em voz alta, porque Jesus pode ouvir até meus pensamentos. Assim acontece nos nossos dias, irmãos. Muitos crentes nos nossos dias não querem nem orar, porque dizem, se acomodam em si mesmos, dizendo que Jesus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Mas o que Bartimeu nos ensina aqui, que é preciso nós chamarmos a atenção de Deus. É preciso nós levantarmos a mão e gritarmos em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor está te chamando nesta tarde, nesta noite, início de noite, para que você venha a levantar a sua mão, gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chama a atenção de Deus nesta noite. O mundo de hoje se acomoda com tudo, não toma providência e quer que tudo caia do céu. A palavra nos diz, irmãos, que havia um tanque de Betesda, e que nesse lugar se concentrava uma grande multidão de enfermos. Havia nesse lugar uma grande multidão de doentes, paralíticos, coxos, aleijados, cegos, pessoas ali vivendo uma vida de miséria, largadas à sorte. Porque nos dias do passado não é muito diferente do que é nos dias de hoje, não, irmão.
Nos dias de hoje você entra numa unidade dessa de pronto atendimento, nas UPAs, que atende a classe mais inferior, a classe mais baixa. Você vai chegar lá pela manhã, você vai encontrar uma grande multidão, padecendo, perecendo, sofrendo, esperando a oportunidade de ser consultado, de passar por um médico. E muitas vezes, na ausência do médico, eles ficam ali o dia inteiro, esperando por uma oportunidade. Muitos tomando a vez do outro. Grande tumulto se forma nesses hospitais. Eu imagino que naquela ocasião lá não tenha sido diferente. Eu imagino que no tanque de Betesda, centenas e centenas e centenas de pessoas ocupavam o mesmo lugar, o mesmo espaço, brigando entre si para chegarem primeiro às águas, quando as águas eram movimentadas, porque assim diz a Bíblia. A Bíblia nos diz que de vez em quando a água era agitada ao mover, o anjo movia as águas eram agitadas, e aqueles que se jogassem nas águas primeiro seriam curados de qualquer enfermidade. A Bíblia nos fala que havia ali um paralítico, parado ali há 38 anos, jazia naquele lugar há 38 anos. A palavra jazer, ela nos remete a uma condição de estar em estado permanente, deitado, parado, largado, morto. Fazemos alusão a essa palavra quando nós vemos, quando nós entendemos ali o que está escrito ali naquelas lápides dos cemitérios: aqui jaz fulano de tal, morto, condição daquele que não se levanta mais. Assim estava aquele paralítico. E Jesus então ele vai ao encontro daquele homem, e ao se aproximar dele, ele diz assim: queres ficar são? E aquele paralítico diz a Jesus: Senhor, não há homem que me leve. Antes, a água, ao movimentar as águas, outro passa em meu lugar e entra primeiro e recebe a minha bênção. Recebe a bênção na minha frente, toma o meu lugar. Irmãos, aquele lugar então chamado de tanque de misericórdia, lugar de misericórdia. Eles estavam ali esperando a misericórdia alcançá-los. Eles queriam que alguém o levasse, o paralítico queria que alguém o levasse até as águas, para que as águas, ao se mover, ele fosse lançado para ser então curado. O que eu quero dizer, irmão, que eles estavam ali dependentes da ação humana, pedindo misericórdia, mas naquele momento se fez presente na sua vida a própria misericórdia, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pergunta para ele se ele queria ficar são, e ele diz que não tinha homem nenhum que o levasse. Até quando, irmãos? Até quando nós vamos ficar dependendo que um homem faça algo por nós? Até quando você vai ficar no teu estado, deitado, dependendo de um milagre na tua vida, dependendo de uma mudança, dependendo que alguém ore por você, que alguém tome uma decisão por você, que alguém tenha a atitude de te arrastar e te levar à igreja, que alguém tenha a atitude de estar intercedendo por você, de estar se consagrando por você, de estar jejuando por você, quando você mesmo tem acesso de livre ao Pai? Jesus Cristo se faz presente na vida daquele homem. Jesus Cristo então era a própria misericórdia, e manda que ele levante, manda ele tomar a sua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. E o Senhor Jesus está dizendo para você também: levanta, toma a tua cama e anda. Até quando você vai ficar parado, deitado, acomodado, esperando que alguém faça por você aquilo que você mesmo pode fazer? Eu quero te apresentar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Ele não quer te ver nesse estado derrotado, caído, largado. Ele está te falando nesta noite: levanta, te coloque de pé. Certamente tudo isso que eu acabei de falar nessa passagem, o Bartimeu, o cego, ele ouviu falar também. Certamente ele ouviu falar que Jesus havia libertado, curado e salvo muitas vidas. Ele se enche de alegria, se enche de esperança,
e clama a Jesus. Bartimeu, então, ele teve uma atitude. Atitude essa que então aquele paralítico então não teve. Bartimeu teve coragem. Coragem para clamar ao único que podia resolver os seus problemas. Coragem para vencer os obstáculos, as barreiras que se formam para impedir a vitória. Toda vez que nós nos colocamos, toda vez que nós tentamos caminhar, barreiras se formam para impedir a nossa caminhada. Muitas vozes se levantam contra nós para impedir que nós cheguemos a Jesus. Mas para isso é preciso coragem, para você vencer, transpor as barreiras. Porque quando Bartimeu clamava, a multidão tentava o impedir, mandando que ele se calasse. Assim também, certamente tem sido na sua vida. Quando você diz a alguém que você vai à igreja, que você clama a Deus, alguém diz que é bobagem, que a tua vida não tem mais solução, que tudo já se perdeu, que não tem mais jeito. Talvez você esteja vivendo um problema muito difícil, um problema de saúde, onde os médicos já tentam te desenganar, onde alguém já tem dito para você que não tem mais solução, e você está se entregando à doença. Eu quero dizer que a última palavra quem nos dá é Deus. A última palavra vem do Senhor. Bartimeu teve coragem para se levantar e enfrentar a multidão. Na minha vida, na sua vida, as tempestades se formam todos os dias, irmãos. O tempo todo. Lutas e perseguições. Mas eu quero te dizer que a fé em Jesus, ela nos garante a vitória. A fé em Jesus, ela nos garante a vitória. Faça como Bartimeu. Chame, clame, ore ao Senhor. Entre no propósito com Deus, irmãos. Vá para a intimidade do seu quarto. Ali faça um propósito com Deus. Só você e Deus na intimidade. Ali você faça um propósito de jejuar, fazer uma campanha, orar. Se derrame na presença de Deus, chame a atenção dele, diga: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame em alta voz, chame a atenção de Deus. Ore ao Senhor. A oração é a chave da nossa vitória, irmãos. A coragem de Bartimeu chamou a atenção de Jesus, que parou para ouvir. E ouvindo Jesus, a Bartimeu clamando, gritando, Jesus então manda chamá-lo. E alguém vai até Bartimeu e diz: tem de bom ânimo, ele te chama. Oh, aleluia. Tem de bom ânimo, é até redundante falar, porque o que não faltava no coração de Bartimeu era ânimo. Porque ao ouvir essas palavras, irmãos, Bartimeu dá um pulo. Ele se levanta, ele dá um pulo, e ele tira de sobre si, ele lança de sobre si algo que ele havia recebido por Roma. Era a sua capa. Ele lança de sobre si a sua capa e vai ao encontro de Jesus. Ora, que capa é essa que nós estamos mencionando? Alguns pregadores falam tanto acerca dessa capa, mas eu quero me ater a um ponto. Ele deixou aquela capa que ele usava, uma capa velha e até fedorenta, fedida. Ele deu aquele pulo, ele caminhou até Jesus, ele se desprendeu daquela capa, ele deixou para trás daquela capa, para vestir, para receber uma nova capa em Cristo Jesus. Bartimeu, então, como a palavra nos diz, ele era um cego, um mendigo. E essa capa era algo que lhe permitia, era algo que Roma havia lhe dado
para que ele fosse identificado como mendigo ou a estar naquele lugar, naquela condição, naquela esquina, mendigando. A condição de mendigo, para mendigar naquele lugar, estava atrelada à condição de usar aquela capa. Ele poderia mendigar naquele ponto usando aquela capa. E aquela capa era tudo que ele tinha, era sua companheira nos dias de frio, nos dias de calor, nos dias de chuva. Ele não tinha nada mais a não ser aquela capa. Quando alguém diz a Bartimeu, levanta-te, tem de bom ânimo que ele te chama, ele já tinha ânimo até demais, que ele se desprende de tudo aquilo que ele tinha, ou seja, somente a capa, e caminha até Jesus. A fé que ele tinha era tão grande, que diante dele estava aquele que poderia trazer a sua vista de volta, que poderia lhe curar, que poderia lhe salvar, que ele largou, ele deixou para trás aquilo que lhe dava a condição de mendigar. Se ele tivesse alguma dúvida que ele não poderia ser curado, ele teria levado a sua capa consigo, porque ele sem aquela capa, ele não poderia voltar àquela condição de mendigo, porque aquela capa lhe permitia, era a autorização que ele precisava para então mendigar ali. Muitos irmãos, muitos aceitam Jesus, mas não conseguem tirar de sobre si a capa velha, irmãos. Muitos ainda mantêm a sua capa, a capa do pecado, a capa da dor, a capa da angústia, a capa da humilhação, da miséria. Muitos não te valorizam, muitos não veem nada em você porque você ainda continua vestindo essa capa. Mas a palavra de Deus hoje está nos dizendo, ela está nos confrontando, ela vem de contra o meu e o teu coração. Levanta-te, tem de bom ânimo que Jesus está te chamando. Tire de sobre si essa capa que te prende a essa condição de pecado, que Jesus hoje quer te libertar, Ele quer te dar vida nova. Jesus hoje quer te abrir os olhos. Por muitas vezes nós vivemos acondicionado àquilo que nós fomos ensinados quando criança, quando jovens, aprendendo acerca de algumas crenças, alguns dogmas, algumas idolatrias. Mas eu quero dizer que só Jesus Cristo salva, cura e liberta, e só Ele pode te conduzir ao caminho da salvação. E a oportunidade chega até você nesta noite, que você possa permitir que o Senhor Jesus se faça presente na tua vida, entre na tua vida, que Ele quer lhe abrir os olhos. Ele quer devolver a tua condição espiritual. Ele quer que você veja a luz no fim do túnel. Ele quer tirar dessa vida de trevas que você vive. Na condição de mendigo, Bartimeu tinha como companheira a sua capa. Essa capa que lhe protegia de todo, das intempéries, da chuva, do frio. Era o jugo que lhe mantinha naquela condição, irmãos. A oportunidade de você não ser como, de você fazer como Bartimeu fez, lançar de si a sua capa e vestir a capa que Jesus está te oferecendo, que é a capa da salvação, a capa da libertação nesta noite. Pois Ele se faz presente aqui hoje. Ele se faz presente aí onde você está, ao alcance da minha voz. Ele está te chamando, levanta-te, tem de bom ânimo. Porque assim Jesus faz quando Ele chega, quando Bartimeu chega até Ele. Ao ser chamado, Ele dá um salto. Ele não ficou prostrado não, irmãos. E eu estou te chamando agora nesta noite. Jesus está te chamando. Então se levante do teu lugar, não fique aí prostrado. Procure Jesus. Bartimeu não ficou ali prostrado, pelo contrário, ele deu um salto e caminhou rapidamente ao encontro de Jesus, deixando tudo para trás. A tua oportunidade é essa, de você caminhar para Jesus. Deixa tudo para trás, não olhe para trás o que tem te prendido, não, irmão. Amigo, ouvinte da palavra de Deus, deixe para trás a tua vida, deixe para trás a tua capa que te prende essa condição de miséria, de angústia, de dor, de tristeza, de desemprego, de vício, de prostituição. Jesus quer te vestir com roupas novas.
Jesus quer te dar uma vida nova. Ele quer te fazer uma nova pessoa. Algumas características que eu quero citar na qualidade de Bartimeu para chegar a esse processo com Jesus. Bartimeu tinha expectativa. Ele esperava por um milagre a sua vida toda, pois ele conhecia a palavra. Ele sabia que só Jesus podia fazer isso. E Jesus estava ali naquele momento. Ele teve iniciativa, pois ele clamou, ele chamou a atenção de Jesus. Ele teve coragem para largar tudo que ele tinha. Ele teve coragem de largar a sua vida. Ele teve coragem de sair daquela condição que ele estava, para viver, para ter um encontro com Jesus, para viver uma vida nova com Jesus. E ao chegar até Jesus, os seus olhos espirituais já estavam abertos, porque ele já conseguia ver a salvação, ele já conseguia ver a sua vida sendo transformada, ele já conseguia ver que Jesus era a luz no fim do túnel que ele precisava, ele já conseguia ver a mudança. E naquele momento, uma nova capa ele iria vestir, a capa da salvação. E Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? E ele responde: Senhor, que eu veja. Oh, aleluia. Quantos de nós já ouviram falar a palavra de Deus? Talvez você esteja ao alcance da minha voz, tenha ouvido falar a palavra de Deus. Você já tenha assistido algumas pregações, você já tenha visto alguns testemunhos de pessoas que foram alcançadas, onde vidas foram transformadas, mas você verdadeiramente estava na condição que o cego, sentado junto ao caminho. E quando a palavra nos fala aqui de sentar à beira do caminho, estar junto ao caminho, não quer dizer estar no caminho. Por muitas vezes, muita gente vai à igreja para assistir culto. Eu quero dizer que você não pode assistir culto, porque culto é algo que você oferece a Deus. Você tem que oferecer culto a Deus, você tem que cultuar a Deus na beleza da sua santidade. A sua majestade precisa ser cultuada, precisa ser glorificada. Você precisa reconhecer a soberania de Deus na tua vida. E muita gente, às vezes, vai à igreja, ouve falar, até fala de Jesus, mas não tem um encontro verdadeiro com Jesus. E nesta noite eu estou te oferecendo esse Jesus, eu quero te apresentar esse Jesus. Ele está te convidando a ter esse encontro verdadeiro com Ele. E ele pedir a Jesus que tenha vista, Jesus responde: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do nosso Deus maravilhoso. E a palavra nos diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. E a palavra nos diz, irmãos, que todos nós, sem Jesus, somos presas de Satanás. Mas que Jesus veio para libertar os cativos das mãos de Satanás. E para nós sermos libertos de Satanás, é preciso que nós venhamos conhecer a verdade. E a palavra é a verdade. A palavra nos diz: conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo Jesus. E é desta palavra, desta verdade que eu quero te dizer nesta noite. Jesus Cristo é o caminho e a vida. O cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho de Jesus, através do profeta Isaías. Ele sabia que Jesus viria da linhagem de Davi. Ele sabia que Jesus fizera milagre por onde ele passava. Mas ele ainda não o conhecia, pois a sua visão era cega, ele não tinha visão. Mas nesta noite o Senhor Jesus, ele quer abrir os olhos. Os teus olhos espirituais estão sendo abertos nesta noite, nesse momento, para que tu possa entender na tua vida, possa receber Jesus na tua vida. Entender que estar à beira do caminho, ouvir só a palavra, ir à igreja visitar,
Assistir a uma pregação só te coloca na condição de estar à beira do caminho, mas o que te coloca no caminho, que salva, cura e liberta, é você seguir a Jesus, os passos de Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, diz a palavra do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Ele diz que o cego viu, assim que recebeu a sua palavra, ele viu e o seguiu pelo caminho. As qualidades já citadas nessa pregação, necessárias na vida daquele que quer ter um encontro, que quer receber o milagre de Jesus, são necessidades básicas que Bartimeu tinha. Bartimeu, ele queria mudança na sua vida. Por isso ele seguiu a Jesus pelo caminho. Agora não mais cego, mas com os olhos cheios de alegria e gratidão, pois sabia que ele agora estava seguindo o caminho da salvação, que sua vida seria transformada, que não seria uma vida de maravilha, um mar de rosas, mas que a dificuldade seria o mais fácil de passar, porque Jesus agora estava na sua vida. As lutas seriam mais fáceis de vencer, porque agora Jesus estaria com ele. Mas as características que o levaram a esta vitória é necessária na vida de cada um. Expectativa. Você quer receber um milagre na tua vida, você precisa crer, você precisa ter esperança, você precisa ter a expectativa que essa oportunidade irá chegar na tua vida. Iniciativa. Você precisa ter iniciativa, você precisa tomar atitude, você precisa ir de encontro, você precisa chamar a atenção de Deus, você precisa firmar um propósito com Deus, você precisa se levantar na condição que você está, você precisa se desprender de tudo aquilo que te prende. Você precisa, em nome de Jesus, se libertar dessas amarras que te colocam nessa condição. Você precisa tirar de sobre si essa capa que te prende nessa vida de pecado, nessa vida de dor, de angústia, de aflição, de medo, de depressão. Você precisa ter coragem para enfrentar a multidão que vem te cercar, tentando te pedir de chegar até a Jesus. Você precisa ter disposição, porque é difícil. Você tem que negar a si mesmo, porque a carne sempre vai arder o desejo mais forte. O cansaço vai sempre querer te pedir de ir à igreja. O cansaço vai te pedir de você dar um passo. Você vai querer ficar em casa acomodado. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé naquele que criou, que Deus criou tudo Deus tudo criou, e Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Nesta noite, Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? Jesus te pergunta. Faça uma introspectiva. Olhe para dentro de si. Veja como é que é a tua vida agora. Faça uma introspectiva da sua vida. Vê se você está feliz assim. Para se conseguir uma mudança, é preciso você ter as qualidades que eu citei. Acima de tudo, fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olhe para dentro de si neste momento. Faça uma introspecção. O que precisa ser mudado na tua vida e falar com Jesus? Jesus te coloca diante de ti nesta noite. Ele te convida a se levantar. Ele quer abrir teus olhos espirituais. Talvez por uma questão de cultura, talvez por uma questão de costume, talvez a tua criação tenha te levado a idolatrar, a adorar um outro Deus, a outros deuses.
Talvez a religião te impeça de receber a transformação na tua vida. Mas hoje eu não quero te falar de religião, eu quero te falar de salvação. E só quem pode te dar salvação é Cristo Jesus. Essa noite eu quero estar falando de transformação. A palavra nos diz que Jesus veio para dar vida ao cego. Talvez a tua condição hoje seja de um cego. Um cego espiritual que não consegue ver a luz da salvação brilhando no fim do túnel. Mas eu quero te apresentar Jesus hoje. Jesus é a solução para o teu problema. Talvez o teu coração hoje, talvez no teu peito hoje esteja batendo um coração aflito, cheio de dor, de angústia, se perguntando quem é que pode resolver os teus problemas, quem pode dar a solução para aquilo que tem te afligido. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele pode acalmar qualquer tempestade, Ele pode acalmar o teu coração, Ele pode te trazer o refrigério, Ele pode te dar a vitória nesta noite. Jesus é a solução para os teus problemas. Talvez a tua vida para você já não tenha mais sentido. Talvez a tua vida já não tenha mais valor, porque muitos têm te dito que você é um derrotado, que você não tem mais valor, que a tua vida não vai passar dessa mesmice, porque você ainda não conseguiu largar de sobre si a capa que te prende a essa condição. Jesus te chama, Ele te manda caminhar na sua direção. Larga, tira de sobre si essa capa que te prende a essa condição miserável de pecado, de angústia, de dor, de desesperança, e caminhar até Jesus. Porque a vida que o mundo te oferece é uma vida de dor. Esse mundo jaz no maligno, porque o príncipe desse século é o inimigo das nossas almas, é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Ele tem roubado a tua vida, tem roubado, destruído os teus sonhos, os teus projetos. Ele tem matado aquilo que você tem criado como propósito na tua vida. Ele tem destruído tudo aquilo que você planejou. Mas o Senhor Jesus nesta noite está dizendo: ei, eu vim para dar vida, e vida com abundância. E Ele está te perguntando nesta noite: o que queres que eu te faça? Talvez a dor que esteja batendo no teu coração, talvez a angústia que te aperta, talvez a necessidade de encontrar a resposta que você ainda não encontrou em vários outros lugares, o Senhor Jesus Ele pode te dar. E ao falar essas palavras, veio ao meu coração uma canção que diz assim: bate no peito, meio sem jeito, o teu coração, em seu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim, o que há? Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Bate no peito, meio sem jeito, o teu coração, em seu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim, o que há? Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que Ele não possa
possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreira que possa conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é, bate no peito, meio sem jeito, o teu coração, em seu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que há, conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreira que possa conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais, jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Aleluia. O que falta no teu peito, o que está batendo no teu coração, ardendo, a solução, a resposta para as tuas perguntas, para as tuas indagações é Cristo Jesus. Só Ele cura, salva, Ele liberta e pode tirar deste momento de dor. Ele é a resposta para a tua vida. Que essas palavras possam entrar no teu coração, que o Senhor Jesus possa ter alcançado o teu coração nesta noite e você possa caminhar até Ele. Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Caminhe para Ele, que Ele é a resposta para a tua vida. E que Jesus possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus. Deus seja louvado.